Olá Brasil, hoje é segunda-feira, dia 2/2 e eu trago uma informação bombástica de dentro do PT. Aliás, que inclusive eles estão considerando como uma tragédia do Lula. A própria imprensa começa a mostrar que o Lula perde simplesmente em todas as circunstâncias relacionadas ao Flávio Bolsonaro e ao Tarcísio. E para o PT, existe ainda um ponto de interrogação de quem é verdadeiramente que vai disputar a eleição. Nós sabemos que é o Flávio, mas para o PT não. E detalhe, o principal estado para o PT tentar governar que não consegue mais é São Paulo. O PT não tem nenhum nome. Eles estão considerados como uma tragédia e eu vou mostrar para você uma notícia terrível que acabou de ser confirmada dentro do PT nesta manhã de segunda-feira, dia 2/2. Eu quero te alertar, você que está aqui junto comigo, que a partir de hoje o Congresso Nacional retoma. É claro que semana que vem tem um bendito carnaval. Aí vai todo mundo sair para farra de novo. Mas você já cobrou o seu deputado e o seu senador? Você já cobrou? Você já mandou mensagem para ele na rede social? Porque senão é totalmente em vão o trabalho que a gente faz aqui. Em vão. Literalmente. Não adianta em absolutamente nada a gente continuar o trabalho de levar para você as principais notícias se você não cobra o seu deputado e o seu senador. Eu vou trazer para você agora essa notícia bombástica do PT, que abala as estruturas do PT no dia de hoje, mas eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, inscreva-se em nosso canal. E hoje, dia 2/2, tem uma condição totalmente especial para você comprar os produtos para fazer o seu cabelo voltar a crescer. 2/2 é dia de promoção no Mercado Livre, Shopee, AliExpress, e nós vamos dar uma condição especial para você também dentro da empresa RPN. É para você que quer recuperar seu cabelo, para você que quer fazer o seu cabelo voltar a crescer, para você de fato que quer olhar no espelho e recuperar a tua autoestima. Este é o combo, tá? Hair Cap, tem um Hair Elixir, os dois tônicos, principalmente com Kedoxidil, e a ampola do hormônio do crescimento. Eu tenho uma condição especial para você hoje. Você precisa ligar, a ligação é gratuita do celular de qualquer lugar do Brasil para 0800 355 3000. Ou esse mesmo número, você chama no WhatsApp e você vai conseguir comprar um produto de qualidade para o seu cabelo voltar a crescer. Para os homens, eu tenho aqui o Cavalo Negro, que é para virilidade e disposição. Meu amigo, você que é um patriota de verdade brasileiro, você precisa estar com o pensamento aguçado, esperto, em modo de defesa. Se você tá jururu, como diz aqui na minha região, tá para baixo, reclama de tudo, não tem disposição para nada, tá faltando testosterona. E esse produto aqui, ele recupera a testosterona do homem de forma natural. Então você não pode ficar sem o Cavalo Negro. E naquele momento importante você vai estar disposto com a sua esposa. Para os homens também eu tenho licopeno e óleo da semente de abóbora, que é o Herbal Pro Mais, para cuidar da sua próstata. Não dá para ficar de fora. O curcumã é para quem tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático e fibromialgia. Esse e outros produtos você encontra ligando agora para 0800 355 3000. O número está na tela. Se você ligar, você vai ter uma condição totalmente especial no dia de hoje, dia 2/2, tá bom? A notícia que eu trago para você, a primeira, que simplesmente deixou os petistas hoje fora do plumo. Os petistas estão totalmente fora do plumo com essa notícia que saiu agora, né? Que está sendo atualizada e sendo colocada aqui. O Tarcísio e Flávio venceria Lula no segundo turno, Apex e Futura. E, gente, se a imprensa está falando isso daqui, é porque algo muito grave está acontecendo na estrutura do PT. Uma pesquisa eleitoral da Apex Futura mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro lideram o cenário no primeiro turno para a corrida presidencial. A oposição varia de acordo com a composição dos candidatos apresentados. O levantamento indica que em algum cenário Lula aparece numericamente à frente, enquanto em outros Flávio lidera e empata tecnicamente o petista. Isso aqui porque que mexeu literalmente com a turma do PT? Porque nós estamos no mês de fevereiro. Uma pesquisa de empate se daria conta quando tivéssemos lá pro lado de agosto ou junho. Mas não, tá aqui, ó. Segundo o levantamento, taxa de desaprovação de 53% do Lula supera a aprovação de 43%.
A pesquisa ouviu 2.000 eleitores, é aquele tipo de pesquisa que eles fazem. Mas a maior bomba e a tragédia com Lula, a tragédia do Lula é isso aqui, ó. O PT não tem nome para dar palanque competitivo a Lula em São Paulo. Simplesmente não tem. Nova pesquisa mostra Tarcísio de Freitas à frente de Lula em São Paulo, enquanto o PT busca candidato competitivo no estado para a disputa eleitoral. O PT não foi diferente em 2022. Não foi. O PT perdeu uma grande quantidade de deputados, senadores, deputado estadual e governadores. Quando chegou a época da eleição agora, que nós tivemos eleições municipais, eles perderam uma enxurrada de prefeitura no Brasil. E agora eles não têm nome novamente para simplesmente disputar o principal estado do Brasil, que é São Paulo, onde tem a baliza de tudo, né? Olha aqui, ó, uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, pesquisa revela um cenário desafiador para Luiz Inácio Lula da Silva, no estado de São Paulo. O levantamento indica que Tarcísio lidera as intenções de voto do estado numa eventual disputa presidencial. Outros nomes da oposição também superam Lula. Análise de Pedro Venceslau da CNN 360. O resultado evidencia uma resistência histórica do eleitorado de São Paulo em relação ao PT, especialmente no interior do estado. Embora o partido tenha conquistado vitória na capital por 3 vezes, nunca venceu uma eleição para o Palácio dos Bandeirantes, mesmo tendo registrado desempenho expressivo em 2022 com o ministro Fernando Haddad. Nos bastidores já existe uma movimentação para que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, seja candidato a governador. Se o Tarcísio for para presidente, a gente sabe que será o Flávio, até então. Se o Ricardo Nunes for para governador, já tem pesquisa dizendo que o Ricardo Nunes ganha no primeiro turno. Além disso, tem o deputado estadual André do Prado, que é lá batizado pelo Kassab. O PT não tem mais nome. Essa é a grande diferença da direita para a esquerda. Nós temos vários. Aqui em Minas, por exemplo, Nicolas já cogita disputar o estado, o governo do estado. Sai o Zema, entra Nicolas. Rio de Janeiro, Cláudio Castro também. Lá tem o Eduardo Paes, mas pode ser que tenhamos outro nome. Espírito Santo e tantos outros estados, Paraná, Rio Grande do Sul, tantos outros estados com nome fortíssimo da direita. O PT não consegue emplacar e isso é considerado pela esquerda como uma tragédia no dia de hoje. E quem diria que pouco tempo depois a gente iria descobrir o motivo dessa conversa aqui, né? E esse desespero, olha só, que cena mais terrível. Foi no lançamento do SBT News. E ali estavam grandes personalidades. A advogada do Vorcaro, o marido dela, que é ministro do STF, o Lewandowski, que era ministro da Justiça e Segurança Pública, que tinha contrato também de consultoria com o Vorcaro, o Lula, presidente da República, que se encontrava constantemente fora da agenda com o Daniel Vorcaro, e agora mais uma novidade. Quem convidou todas essas personalidades foi o Fábio Faria, esposo da Patrícia Abravanel, a filha do Silvio Santos. E olha só, o Fábio Faria tinha negócios também com o Vorcaro. O Vorcaro comprou aí um projeto eólico do Fábio Faria por mais de 67 milhões de reais. Agora a gente fica pensando aqui, imaginem só como devem conversar, o que devem tratar, como eles devem agir nos bastidores e nos corredores, né? Nas costas do povo. Quando viram lá a conversa acontecendo, já veio o bate-pau do Lula, puxa-saco e ó, não, dá licença, você não pode ver essa conversa aqui não. Nem ver e muito menos ouvir. Mas agora o Brasil já sabe, todos eles juntos e abraçados com Daniel Vorcaro, o maior 171 do sistema financeiro nacional, que aplicou a maior fraude, o maior golpe contra o sistema financeiro brasileiro. E quem vai pagar a conta somos nós.
É esse o diálogo que você quer, né? É isso que você defende, né? Você tá fazendo isso porque você é covarde, ó. Ela tá fazendo isso porque ela é mulher, ela sabe que eu não posso reagir. Eu te dou R$50 se você conseguir me apontar um crime que o Bolsonaro tenha cometido. Um crime? Um crime. Mas você acha a morte de mais de 700 pessoas? O Bolsonaro saiu esfaqueando 60 mil pessoas? Você disse que o Bolsonaro matou 700 mil pessoas, certo? 700 mil! Como foi que ele fez isso? Colocando dinheiro da vacina no bolso dele. Ele foi o terceiro presidente que mais distribuiu vacina. A revista Isto É apresentou um estudo que mostra que o Brasil foi o terceiro país que mais distribuiu vacina. Até o Google tá aí com notícia a favor de você. Entendi, foi nada. Mas isso foi um fato, não tem como você esconder um fato, certo? Você não conseguiu me apontar? Que isso? Pra que essa violência? Pra que essa violência? Todo esquerdista é assim, ó. Eles não sabem argumentar e passa pra violência. Ela vem com agressividade, ela continua com agressividade. É o direito dela ser agressiva? Ela não concordar comigo, tudo bem, mas agir com essa agressividade pra quê? Aqui, ó, chegou a me chutar, ela tá me chutando. Você tá sendo covarde de fazer isso daqui porque sabe que eu não posso reagir, porque você é mulher. Você quer reagir? Você pode vir aqui e me chutar porque você é mulher e eu não posso reagir. Você chutou meu pé. Você acha que isso daqui é democracia? Você considera isso? Você considera isso democrático? Você acha que isso é democracia? Você é covarde, você é uma mulher covarde. É esse o diálogo que você quer, né? É isso que você defende, né? Você tá fazendo isso porque você é covarde, ó. Você é covarde, ó. Covarde. Ó, ela tá fazendo isso porque ela é mulher, ela sabe que eu não posso reagir. Por que você não chama seu marido pra fazer isso aqui? Chama seu marido pra vir fazer isso aqui. Chama qualquer homem de esquerda pra fazer a mesma coisa que você tá fazendo aqui. Eu sou Douglas Garcia, pra mais conteúdos como esse é só me seguir. Forte abraço. Lula arruma um inimigo poderoso no STF e fica desesperado. Vem comigo então começar bem o seu final de semana com essa notícia que vai melhorar o seu dia 1000%. Lula arrumou um inimigo poderosíssimo no STF e ainda por cima caiu na sua própria armadilha. Você lembra do escândalo do INSS? Pois é, gente. Hoje a gente quase não fala mais disso depois que explodiu o caso do Master, não é? Mas Lula lembra. E ele tá em desespero porque ele envolve ninguém mais, ninguém menos do que o seu filho Lulinha. Olha só aqui o que saiu na Veja, ó. A preocupação de Lula com o avanço das investigações sobre Lulinha no STF. A manchete já é bombástica, mas o conteúdo que eu vou te mostrar agora que tem a verdadeira bomba. Olha só isso aqui, ó. Chegou ao Planalto uma informação que alarmou Lula, segundo um aliado. Relator do escândalo do INSS no Supremo, o ministro André Mendonça teria cobrado a Polícia Federal sobre uma suposta inércia nas investigações contra Lulinha. Pelo relato levado ao Palácio, o ministro teria questionado a ausência de diligências contra o filho de Lula. A Polícia Federal já poderia ter pedido pelo menos a apreensão do passaporte de Lulinha. Opa! Agora o bicho pegou. O inimigo de Lula é ninguém mais, ninguém menos do que o ministro André Mendonça, relator das investigações do INSS no STF e que, ao contrário de Toffoli, está botando para quebrar em cima dos investigados, com prisões, medidas cautelares, bloqueios patrimoniais e mais ainda, segundo a notícia, Mendonça estaria determinado a não deixar o Lulinha escapar desse escândalo. Quer que a Polícia Federal faça o seu trabalho, o que inclui pedir a apreensão do passaporte do Lulinha, que recentemente voltou para a Espanha, onde ele mora, depois que surgiram notícias gravíssimas de que ele teria recebido mesadas de R$300 mil e valores milionários, tudo de investigados no escândalo do INSS. Gente, você tá vendo por que o Lula e o PT amam aparelhar o judiciário, principalmente o STF? Porque é isso que acontece quando o Lula não tem um ministro aliado dele conduzindo as investigações, mas tem ministros técnicos, corretos, justos, imparciais, que fazem a coisa certa e aplicam a lei como André Mendonça. Aí sim Lula e os seus se ferram. E o desespero do Lulinha, ele não é pequeno não. Mas enquanto eu te conto isso, eu quero agradecer você por ter assistido até aqui, curtido o vídeo, ter se inscrito no canal. Isso faz com que a voz da nossa comunidade que luta por verdade, justiça e liberdade chegue mais longe. Agora o Lulinha, gente, ele tá tão preocupado, mas tão preocupado com esse inquérito do INSS, que ele até contratou um advogado para acompanhar o caso. Olha aqui nessa reportagem do Metrópolis. A defesa de Lulinha será exercida pelo advogado criminalista Guilherme Sugimori Santos.
O defensor pediu acesso, no último dia 19 de janeiro, ao inquérito sobre a farra do INSS ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, foi acionado o alerta de que o Lulinha pode estar realmente sendo investigado pela Polícia Federal e foi por isso que ele pediu acesso à investigação, porque ele obviamente aí não quer ser pego de surpresa. Mas aí nós temos também o próprio Lula. Por que ele tá tão irritado e tão preocupado, hein? Olha só o que ele disse no passado recente sobre essas investigações, ó. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Já li notícias e tenho dito para ministros e a CPI que é importante ter seriedade, que se possa investigar todas as pessoas envolvidas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu envolvido nisso, ele será investigado. Aí que tá, gente. Aí, ó, Lula caiu na própria armadilha. Então que seja investigado Lulinha. Então, olha só, você não tem com o que se estressar, né? Se o seu filho tivesse envolvido nisso, ele realmente vai ser investigado. E o André Mendonça, ele não é igual aos seus amiguinhos lá do STF que investigam só um lado do espectro político e que cometem abusos e ilegalidades a rodo, não. Não. O Mendonça vai conduzir isso da melhor forma possível, corretamente, vai evitar qualquer nulidade e é isso que Lula não quer. Mas e você, hein? Você acha que isso vai chegar ao Lulinha? Você acha que o Lulinha tem culpa no cartório? O senhor fez um pronunciamento essa semana na Câmara que, infelizmente, o Brasil merece o Lula. Foi um pronunciamento que o senhor fez. Quando o senhor faz esse pronunciamento, é uma mistura de desabafo com um sentimento de impotência? Eu acredito que, primeiro, para deixar claro, eu falei que a parte, né, que votou no Lula e continuou votando no PT merece o Brasil que a gente tem. Até mesmo porque, eu vou deixar aqui mais uma vez claro, a mudança que nós precisamos não é uma mudança somente de instituição, uma mudança de estilo político. O que nós precisamos de fato é uma mudança individual. Não adianta nada você reclamar da corrupção que acontece em Brasília, sendo que é você que coloca essas pessoas lá através do seu voto. O PT vai completar ano que vem, se eu não me engano, 16 anos, né, no poder do executivo. Você pega, infelizmente, os estados ali do Norte e Nordeste, que durante muito tempo você tem ali pessoas de esquerda no comando ali do poder executivo e que, infelizmente, ocupam os piores lugares de IDH, de segurança pública, de criminalidade. Você pega a Bahia, né, se eu não me engano, das 10 cidades mais violentas do Brasil, 7 estão ali na Bahia, ou seja, estão tomando a mesma decisão esperando um resultado diferente. Então, quando eu digo que merece, é no sentido de que nada mais é o reflexo da decisão deles mesmo. Eu nunca votei no PT. Eu nunca votei no Lula. Então quem que ignorou todo o lastro de corrupção do governo do PT para colocar ele de novo porque não queria o Bolsonaro, porque tinha nojo dele, porque ele falava palavrão, ou por qualquer outro motivo? Então é nesse sentido que eu falo. E eu não tenho dúvidas que pode ser uma fala pesada, mas que muita gente concorda. Porque caso contrário, você dá um voto e essa pessoa se elege. E vamos lá, vamos colocar os pingos nos is aqui. Quanto que o Lula tem gastado para a segurança pública do nosso país? O que ele mobilizou para poder ajudar nas operações do Rio de Janeiro? Pelo contrário, tirou o corpo dele fora. O quanto que a Janja, juntamente com o Lula, tem gastado em viagens internacionais e estadia em todos os outros países? Qual é a responsabilidade que esse governo está tendo com os seus impostos? Eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos atingindo recorde após recorde de arrecadação. Ou seja, isso é imposto seu de trabalho duro que você paga para o Estado não te dar esse retorno. Então sim, para mim sim, o povo brasileiro, em quem votou, né, na esquerda aí, merece o governo que tem. Após declarar que o senador Flávio Bolsonaro tem de morrer, o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos, afirmou que se referia à sua morte política. A fala do presidente do Movimento Brasil Livre, o MBL, que deu origem à polêmica, foi feita durante uma live e rapidamente se espalhou pelas redes. Flávio Bolsonaro é um ladrão. 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 É isso que o Flávio Bolsonaro é. Um ladrão. Então, é nossa função histórica acabar não apenas com, vamos dizer, a roubalheira, acabar com a esquerda. Nós vamos acabar com a esquerda. Mas o traíra tem que morrer. E o traíra é o Flávio Bolsonaro. Ele precisa ser destruído. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Me aguarde, seu vagabundo. Me aguarde.
Diante das reações nas redes, Renan disse não defender violência física e sustentou que suas palavras foram retiradas de contexto. Renan afirmou não se arrepender da fala porque defendeu justamente a morte política do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e reforçou suas críticas ao senador, afirmando que ele é um câncer para a política brasileira. Para ele, Flávio teria sido responsável por decisões que comprometeram o combate à corrupção durante o governo de Jair Bolsonaro. Renan Santos anunciou sua pré-candidatura à presidência no ano passado, pouco antes de o partido Missão ser oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para saber mais informações, acesse portalmetrópolis.com. É impressionante como é que a gente está sendo muito bem recebido aqui no Bahrein. Fico muito feliz porque isso é legado do presidente Bolsonaro, de liderança, de respeito e de boas relações comerciais com todos os países pelo mundo. Ontem nós fomos recebidos pelo príncipe Sheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa. Ele é comandante da tropa de elite da Guarda Real do Bahrein, já fez cerca de 14 incursões na Guerra Civil do Iêmen e é o responsável pela parte dos esportes no Bahrein. E foi ele quem me deu de presente aqui essa roupa que chamam de tube aqui e também esse anel, que, pô, olha que coincidência, gente. Parece ou não parece o símbolo do Vascão da Gama. Esse aqui é um anel que representa a tropa de elite deles aqui, as forças especiais, né? Então, fico muito feliz de estar sendo tratado dessa forma aqui no Bahrein, junto com meu irmão Eduardo Bolsonaro. E também, agora há pouco, fomos recebidos para um almoço na casa do deputado Hassan Ebrahim, que é uma grande liderança aqui também no Bahrein, que tem grande participação na parte de abastecimento de águas aqui no Bahrein. Pessoal, vamos lá, vamos resgatar a credibilidade do Brasil perante o mundo, porque ninguém aguenta mais 4 anos de PT. Um policial estrategista. Não ia adiantar de nada eu, na segunda-feira, após a soltura dele, fazer uma nova representação, porque era a única forma dele voltar a ser preso agora é com mandado de prisão expedido pelo judiciário. O que a gente precisa para demonstrar para o judiciário que o judiciário não chegou a entender ali naquela audiência de custódia com a decisão que ele tem um bom comportamento? É levantar o perfil desse autor, demonstrar ali que o autor, aquele fato não foi um fato isolado. E graças à coragem de algumas pessoas, foi possível a gente chegar a esse perfil. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai chegar a um resultado positivo nesse caso. Eu, desde sexta, eu mal durmo. Acabou de parar, né? Voltando aqui, exatamente isso. Eu sou pai e eu me coloco na posição daquela família. Não só daquela família. E esse depoimento mesmo hoje que eu fiz de 1 hora foi presenciado por uma mãe, e a mãe ouvir a filha falar que foi torturada não é fácil, porque é um sentimento de proteção. E aumenta a sua responsabilidade, sua obrigação, né, como delegado, como policial. Com certeza. Para evitar novos vítimas. Flávio, você falou sobre essa questão da sensação de impunidade, de canalizar essa energia, que você pode até falar sobre isso. Ontem, o Tribunal de Justiça do TEC negou o primeiro pedido da defesa para a prisão preventiva do autor. Quando eu digo que as pessoas não têm noção contra quem elas estão lutando, e que elas não sabem quem é Lula, pensam que é só aquele sindicalista que não tem o dedinho e tal, eu li vários comentários das pessoas dizendo assim: mas o Lula vai sair em defesa do Moraes porque ele sabe demais. Teoriza Vasco sabia demais. Eduardo Campos sabia demais. Eu não sei se vocês sabem, mas foi a mãe do Eduardo Campos quem absolveu todo mundo no mensalão porque ela era a presidente do TCU. O nego não sabe quem é o PT. O nego não sabe quem é o Foro de São Paulo. O Marcelo Odebrecht sabe. A família do Teori sabe.
E a família do Eduardo Campos sabe. É uma pena que o Brasil ainda não sabe quem é o Lula e o Foro de São Paulo. Porque é a organização criminosa mais poderosa da América Latina. As Farc pagam pau pro PT e pro Foro de São Paulo. Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda seguem as orientações do Foro de São Paulo. O Brasil ainda não sabe quem é o Lula. Porque se soubesse, o Brasil estava tomando uma nova postura, um novo comportamento para combater esses criminosos. Estamos em agenda aqui pelo Oriente Médio, agora no mundo árabe, no Bahrein. Do lado aqui, Massu, pré-candidato. Mas recebemos com muita felicidade a notícia de que os presos políticos estão sendo liberados na Venezuela. Começa com o anúncio da presidente interina da Venezuela de anistia para os presos políticos do país. E eu quero lembrar para vocês que essas prisões políticas, elas só mudam quando muda o cenário político também. Então, se vocês forem olhar, por exemplo, na Bolívia, quando a Janine Áñez foi libertada, foi após a eleição do novo presidente de centro-direito, Rodrigo Paz. E na Venezuela agora mais esse exemplo. Eu tenho muita fé que a gente vai conseguir mudar o cenário político brasileiro, vai trazer ventos mais à direita e a gente vai corrigir todas essas injustiças. Mas para isso a gente precisa de vocês também bem engajados, entendendo o nosso foco eleitoral. Então, para deixar esse recado aqui e falar que ainda falta muito a ser feito dentro da Venezuela, mas graças a Deus tem um presidente nos Estados Unidos chamado Donald Trump que está prestando atenção nessa questão toda. Está sabendo jogar o jogo geopolítico, não só a favor da pauta das liberdades, mas também contra ditaduras que competem com os norte-americanos. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Aqui onde eu tô pisando agora é onde ficava a casa da Kathleen, uma das moradoras aqui de Antinha de Baixo que foi despejada. Além da casa dela, outras 31 casas foram totalmente derrubadas. Eu conversei com a Kathleen, que agora mora de favor em outra cidade, e ela disse que sobraram apenas os traumas. Era a noite inteira eles passando de caminhonete com capangas em cima. E como minha casa ficava na beira da estrada, vai ser difícil. É um pouco difícil porque a gente começa... Vem tudo na mente, né? Quando vocês me convidaram para fazer essa entrevista, por isso que eu não falei que eu não podia estar lá. Porque sempre quando eu toco nesse assunto, para mim é esse dia, sabe? Quando eu começo a falar, aconteceu hoje. E foi uma semana de sem dormir, tiro para cima, capanga andando para cima e para baixo. E a gente naquela esperança, né, que ia sair uma decisão a favor da gente. E a gente não tirou nada, eu perdi completamente todos os meus móveis. Derrubaram com eles dentro mesmo, não deu tempo de tirar. Perdi animais, ficou lá, eles comeram, venderam, não sei o que eles fizeram. Estou me referindo à família Caiado, né? O Murilo Caiado, o Breno Caiado. O Murilo, ele era mais visto lá, né? Ele estava o tempo inteiro andando, o dia mesmo da desocupação, ele estava na minha vizinha do lado, a minha vizinha tem uma casa no alto, e de lá via toda a situação onde era a minha casa. E lá ele estava tomando cerveja, sorrindo, andando para cima e para baixo com os capangas dele, armado. E visitando aqui a região onde os moradores foram despejados, é fácil entender por que eles evitam voltar para o local. Bom, aqui era a minha vida, depositada a minha vida. Eu não tenho um segundo emprego, né? Eu vivo do meu emprego para ter esse cantinho. E do nada foi perdido. Há 5 meses... que por incrível que pareça, eu não piso aqui, né, por ordem, né, judicial. E eu falo que é uma perca psicológica, né? Estou vivendo sobre medicamento, estou vivendo pelo CAPS. Não tenho a minha vida, não tenho o meu sorriso mais, porque a minha vida era isso. Era os meus bichos, né? Era minha casa, era minha família final de semana e tiraram tudo de nós. No dia do despejo, só estava a gente. A gente não teve auxílio algum que seja. Algum.
que seja. Simplesmente chegaram, contratou e derrubou tudo, com tudo que a gente tinha dentro, né? E não é fácil você superar isso, não é fácil, né? Quem vive é que sabe o que está passando. Então sobrou isso aqui, eles araram, derrubaram, cobriram com entulho. O Murilo ele estava juntamente com várias pessoas, né, que a gente fala que é submisso a eles, né, os capangas, estava com ele sim. Inclusive teve um que estava lá embaixo, do lado do advogado dele. Eu lembro até hoje, um polícia chegou em mim e pegou assim na minha mão e falou assim: calma, minha irmã. Ele chegava assim, pegava e jogava os trem da gente assim no chão, sabe? Um dos capangas dele. E o polícia foi e viu, eu falei assim: ô, seu moço, olha o que estão fazendo com a gente não é bandido. Aí ele foi lá e conversou com o advogado do Murilo Caiado, eu não esqueço disso até hoje. Falou assim: pelo menos tenha respeito por eles estão sofrendo por isso. Eu não esqueço desse polícia até hoje, sabe? Ter conversado com o advogado do Murilo. Por que Alcolumbre e Hugo Motta estão protegendo o Banco Master, Forcaro e criando empecilho à CPI do caso Master? Eu descobri e eu vou mostrar. Olha aqui. Motta e Alcolumbre resistem a criar CPI do Banco Master no Congresso. O presidente da Câmara sinaliza a líderes que não há espaço para a CPI na casa. Alcolumbre silencia e não demonstra apoio para a investigação no Congresso. Opa, por que essa resistência? Senado nega acesso a registros de entrada da mulher de Moraes. O Senado, leia-se, Alcolumbre, se recusou a fornecer ao jornal O Globo os registros de entrada e saída de Viviane, mulher do ministro Alexandre de Moraes, em suas dependências. Em janeiro de 2024, a advogada assinou um contrato de 130 milhões com o Banco Master. O acordo previa sua atuação em diversos órgãos da República, inclusive no Congresso, para acompanhar projetos de interesse da instituição financeira. Está muito claro que Hugo Motta e Alcolumbre, então, estão blindando Forcaro, Banco Master e o próprio Alexandre de Moraes. Agora, por quê? Mais branco do que a neve. PF encontrou indícios sobre políticos em investigação do Master. Olha só que novidade. Políticos envolvidos em escândalo de corrupção. Novidade, né? Material apreendido em operação tem menção a autoridades com foro especial, segundo investigadores. Mas não para por aí. Irmão de Alcolumbre envolvido também no escândalo. E parece que até o Alcolumbre está envolvido no caso. PF e Ministério Público vão apurar se fundo com o irmão e aliado de Alcolumbre ignorou alerta sobre Master. Olha só, os desdobramentos da Operação Compliance Zero, que apura escândalo no Banco Master, prometem colocar no centro do debate a relação política do presidente do Senado, Alcolumbre, com a Amapá Previdência, que depositou dinheiro no Banco Master. Isso mesmo. Presidida por Jocildo Lemes, que foi indicado ao cargo de presidente por quem? Pelo Alcolumbre, olha só. E que tem no Conselho Fiscal quem? O irmão do Alcolumbre, o advogado Alberto Alcolumbre. Tudo indica que essa Amapá Presidência, que o presidente foi indicado pelo Alcolumbre e o irmão do Alcolumbre está no Conselho Fiscal, investiu aproximadamente 40 milhões no Banco de Forcaro. Operação hoje sob investigação por supostas irregularidades. Precisa de mais o quê para Hugo Motta ser afastado da presidência do Senado? É óbvio que ele vai fazer de tudo para impedir a CPI do Banco Master. Ela vai chegar nele, chega no irmão dele, chega na Previdência que ele indicou o presidente. Gente, esse caso do Banco Master é a nova Lava Jato, tá todo mundo envolvido. É por isso que Hugo Motta e Alcolumbre precisam blindar Alexandre de Moraes, precisam blindar Banco Master, precisam blindar Forcaro. Tá todo mundo envolvido até o pescoço nesse escândalo. É por isso, então, que Hugo Motta e Alcolumbre estão criando esses empecilhos. Vamos deixar esse caso famoso. Curta,
e compartilhe ao máximo para que o Brasil saiba quem é Alcolumbre e por que ele tem que ser afastado da presidência do Senado. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. O dilema do presidente Lula em São Paulo sobre o palanque da esquerda passa por um receio de um impacto nacional e tem tudo a ver com Tarcísio de Freitas. O petista considera crucial o lançamento de um nome em São Paulo que consiga levar a disputa estadual ao segundo turno, como em 2022. A preocupação de Lula é que, caso o Tarcísio de Freitas, e as pesquisas apontam essa possibilidade real, se reeleger já no primeiro turno, isso faz com que o candidato presidencial da direita, seja Caiado, Ratinho Júnior ou Flávio Bolsonaro, comece o segundo turno com impulso eleitoral no maior colégio eleitoral do país. Já que, sem se preocupar com o segundo turno, Tarcísio colocaria a tropa em campo, ou seja, teria tempo e poder de mobilização para a disputa nacional, escalando prefeitos e vereadores do interior de São Paulo para apoiar o candidato contra Lula. Por isso, Lula tem repetido em conversas reservadas que ele não pode errar em São Paulo. O que Lula tem dito é: se eu errar na escolha do candidato em São Paulo, eu posso perder a disputa à reeleição. Por isso que ele tem insistido no ministro Fernando Haddad da Fazenda, que conseguiu jogar essa disputa ao segundo turno lá em 2022. Só que Haddad resiste a ser candidato, isso não é novidade para ninguém, isso já está irritando Lula, inclusive. O plano B do presidente, caso não consiga convencer Haddad, são os ministros Simone Tebet do Planejamento e Márcio França do Empreendedorismo. Nessa viagem que fez ao Panamá ontem, Lula chegou a conversar com Tebet, mas ele não tomou uma decisão final. Por quê? Porque ele aguarda o resultado de 2 pesquisas eleitorais já registradas no Tribunal Superior Eleitoral, que devem ser divulgadas nos próximos dias, para tomar essa decisão sobre as expectativas de voto de Haddad, Tebet e Márcio França. Nem mesmo dirigentes petistas acreditam em uma vitória contra Tarcísio em São Paulo. Mas a questão aqui não é ganhar São Paulo, mas é impedir que a disputa estadual catapulte a direita no âmbito nacional. O quadro é muito simples: consolidação da candidatura do Flávio Bolsonaro. Ele conseguiu isso por N razões, acho que é interessante analisar isso. O Flávio entrou relativamente bem na campanha, ele entrou com um discurso mais moderado. Qual era o grande problema do Flávio Bolsonaro? A rejeição alta, em função da associação com o pai, enfim, um certo radicalismo aí no passado recente brasileiro, da polarização, enfim, tudo que a gente já analisou tantas vezes, né? Mas o Flávio entrou dizendo: olha, não vou pro cercadinho, olha, eu não vou ter problema com urna eletrônica, eu me vacinei. Então ele entrou de maneira soft, vamos dizer assim, no jogo, né? E rapidamente ele consolidou o apoio dele entre o público, a chamada direita ligada ao pai, que foi muito bem aceita em função do sobrenome, etc., mas adentrou, digamos, nesse espaço da centro-direita. Então a gente vê os dados da pesquisa Paraná, acho que a Thaís mostrou aqui, são claríssimos, né? Você pega a simulação de segundo turno, que é, na verdade, talvez o indicador mais útil nesse momento, obviamente a gente está muito longe ainda, mas ele é um indicador, é 2,6% a diferença entre Lula e o Flávio Bolsonaro em simulação de segundo turno. A diferença com o Tarcísio é um pouco menor, é 1,5, 1,6, mas vamos lá, é um ponto, né? Não é 5, não é 10, não é uma distância grande. Isso leva a essa conclusão. Se o Flávio vai ganhar ou não, se ele vai perder, se é competitivo lá na ponta, bom, isso a campanha vai dizer. Isso vai, né, a maneira como ele vai se posicionar, o desgaste do governo. Mas o fato é que, neste momento, o Flávio se consolidou. Assim como o filho do presidente Lula se mudou para Madrid, seu sócio também fixou residência na Europa. Em comum, Lulinha e Calil Bittar deixaram o Brasil quando as investigações sobre os desvios de recurso de aposentados do INSS começaram a avançar. Há pelo menos um ano, Bittar vive na região metropolitana de Lisboa. Bittar teria se aliado à lobista Roberta Luquessinger e ao conhecido Careca do INSS para intermediar a venda de canabidiol ao SUS, utilizando da influência de Lulinha. O Careca teria pago bilhetes na classe executiva para Lulinha viajar à Europa. Segundo o depoimento de um colaborador à Polícia Federal, ele recebeu 30 milhões de reais e uma mesada de 300 mil reais por fazer esse serviço. A coluna apurou que Bittar e Roberta seriam representantes do filho mais velho do presidente, captando clientes. Lulinha entraria com o sobrenome do pai. A ida de Calil Bittar para Portugal coincide com o período em que Lulinha decidiu se estabelecer em Madrid, na Espanha, como foi revelado pela coluna Andresa Matais.
Embora não sejam mais sócios formais no Brasil desde 2023, os dois estariam atuando em conjunto, concentrando suas transações no exterior.